Fala pessoal, estamos aqui com o podcast Mineuros de novo. Hoje a gente vai dar sequência no tema de enxaqueca, né, a migrânia. E para isso a gente trouxe aqui novamente a doutora Débora Martins. Muito bem-vinda, doutora Obrigada. Débora. Débora é cefaliatra formada pela Santa Casa de Belo Horizonte e foi nossa colega aí recentemente, é um profissional excelente. Então... Débora, então, eu sou a Luísa, né? Acho que a gente chegou a se introduzir nesse episódio. Eu sou o Igor, né? Então, todo mundo já tá em casa. Isso. E agora, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. No episódio passado, a gente falou um pouco de gatilho, fisiopatologia, falou um pouquinho também do tratamento não farmacológico, né? Atividade física, sono, e agora vamos entrar um pouquinho na parte do tratamento farmacológico. Então vamos fazer igual a novela, né? No episódio anterior, estávamos falando sobre uma coisa que acho que é o pilar principal do tratamento. A gente sempre fala com o paciente, olha, quem vai tratar a sua dor de cabeça somos nós dois. Tem a parte que a gente vai ajudar, da prescrição, mas tem a parte que o paciente vai fazer. Então bate bola bem rápido, para resumir o episódio anterior da novela, só. Quais seriam essas medidas comportamentais, na verdade, né? Não farmacológicas para o paciente? Ah, nossa, eu gasto muito tempo na minha consulta explicando essa parte. Eu gasto muito mais tempo explicando isso do que prescrevendo remédio. Essa parte é fundamental para quem quer controlar a dor de cabeça, seja ela crônica, seja ela esporádica, seja ela enxaqueca, seja ela do tipo tensional. Então, o controle, né, a modificação do estilo de vida é fundamental para que a gente tenha o controle da dor de cabeça. Então, sono, priorizem o sono de vocês. Quem tem dor de cabeça tem que dormir bem. Inclusive, pacientes meus que são trabalhadores noturnos, que eu vejo que a dor não está sendo controlada, eu faço relatório, peço para trocar horário, porque o sono é protetor para o cérebro, a gente sabe, né? Nós, como neurologistas, sabemos o tanto de doença neurológica que o sono previne, né? Então, sono, exercício físico. Ai, doutora, mas eu não gosto. Eu tenho dor quando eu faço atividade física, né? A gente tem algumas situações assim, mas a gente explica para o paciente qual o tipo de exercício, qual a intensidade, como que tem que ser feito, tá? Não dá para fugir do exercício físico. A questão de não ficar de jejum, né, prolongado, a importância de ter ali 4 alimentações, 4 refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. É fundamental para o paciente que ele consiga colocar proteína em cada uma dessas refeições. Beber água. Mulher não bebe água, né? Homem bebe um pouquinho mais, mas a gente não bebe água. Então, assim, orientar a hidratação para o paciente, que às vezes a gente acha que é básico, é fundamental para eles, tá? E controlar o estresse, né? Que quem souber dessa daí pode... Até que existem técnicas, né? Existem técnicas, né? A gente orienta, né? Guiada, atenção plena. Yoga, pilates. Psicoterapia. O próprio exercício físico, né? Já ajuda no controle, né? A Luísa falou do mindfulness. Mindfulness tem uma relação importante mesmo no controle da dor. É um tipo de meditação chamada mindfulness, né? Que tem ótimas respostas para enxaqueca, né? Então, orientar o paciente a fazer meditação ajuda muito. O exercício físico melhora bastante também, né, Débora? Porque o exercício físico é como se fosse um analgésico, né? Uma droga, uma droga do bem, né? Várias substâncias químicas são liberadas, né? Os opioides endógenos, o sistema endocannabinoide, que vão bloquear estímulos dolorosos, estímulos nocivos, né? Principalmente a nível de tronco cerebral, mas também para outras dores, né? E tem algum exercício, Débora, assim, que é mais recomendado na enxaqueca? Tem algum que é melhor que outro? Ou simplesmente qualquer exercício é suficiente? Não, tem. O exercício do tipo... Agora, a gente sempre orientou o exercício aeróbico. Isso foi uma coisa que a gente sempre orientou, tá? Mas recentemente teve uma meta-análise feita por um colega brasileiro, né? O Arão de Oliveira, que é um fisioterapeuta que estuda muito exercício físico na enxaqueca. E na meta-análise dele, ele concluiu que a musculação associada ao exercício aeróbico, a musculação principalmente quando você foca em grupos musculares a nível superior. Então, pescoço, trapézio, costas, né? Porque a gente sabe que tem ali o sistema trigêmino vascular, né? Trigeminal ali, né? Então, orientar o paciente que é fundamental esse tipo de exercício. Mas, Caio, eu vou ser bem sincera, assim, agora falando paciente. Na prática. Faz o que você consegue, faz o que dá conta. Isso. Então, o paciente consegue fazer uma caminhada 20 minutos por dia? Faz. Feito é melhor que nada. Feito é melhor que perfeito. É melhor do que nada, exatamente.
Depois que ele conseguiu, ele saiu daquele ciclo de inércia, que ele não estava fazendo nada. Vamos aumentar? Vamos progredir, né? E aí sim, conseguimos associar agora uma musculação, conseguimos associar um exercício de melhor, né, impacto, melhor funcionalidade, ok. Mas só o fato dele fazer já é muito bom. Agora, você falou aí o feito é melhor que o não feito, que o perfeito, etc. E aí eu lembrei de uma outra coisa também, né? Que a atividade física melhor é aquela que você faz. E remédio melhor é aquele que você toma. Porque tem muitas vezes que nós vamos prescrever remédio para o paciente e o paciente não vai querer tomar. Ele não vai tomar por algum motivo, ele vai evitar, vai dar algum efeito adverso. E aí eu queria entrar numa parte aqui, depois a gente fala da fase aguda, na hora que tá com dor, que toma, mas alguns pacientes têm indicação de tomar remédio por um tempo, mesmo que não esteja com a dor de cabeça, para evitar a ter a dor de cabeça, que é o que a gente chama de profilaxia. Débora, como que funciona? Quem vai receber essa profilaxia? Todo mundo? Como é que é isso? Na verdade, quem decide o tratamento é o paciente. A gente tem critérios, mais de 3, 4 vezes de dor, né? Uma dor que dura mais, tanto tempo, mais de 72 horas, enfim. Mas assim, a gente tem pacientes que têm, às vezes, paciente com aura é extremamente capacitante. Às vezes o paciente tem uma crise por mês e aquilo ali já derruba ele, atrapalha a funcionalidade, ele se torna, né, literalmente incapaz. A gente trata, então depende do paciente, tá? E aí a gente opta pelas medicações, né, que a gente tem, essas várias medicações profiláticas que a gente tem, que vai desde anticonvulsivante, antidepressivo, beta-bloqueador, né, o paciente até fala, esse remédio é para pressão, mas pode ser usado também na enxaqueca, né, então a gente tem uma gama muito grande de remédio, né, agora chegou aí os novos medicações, anticorpos monoclonais, né, então assim, o tratamento profilático, graças a Deus, a gente tem muitas opções, né, então quem decide mesmo é o estilo, é o padrão do paciente, né? Um paciente que está tendo muita dor, com muita frequência, esse daí não tem muita dúvida, né? Por exemplo, enxaqueca crônica, mais de 15 dias no mês, coitado, quem é que convive com isso, né? Mas existe aquele que tem a enxaqueca esporádica, né? Esporádica de baixa frequência, por exemplo, que é menos de 8 vezes no mês, mas ele é extremamente incapacitante, então ele quer tratar. Então, E Débora, então, na maioria dos casos, né, as medicações profiláticas, elas são ou antidepressivos, ansiolíticos, né, ou anticonvulsivantes, né, medicações anticrises convulsivas, ou até antihipertensivos em alguns casos, né. Os pacientes às vezes acham um pouco estranho, nossa, mas ele está me passando um remédio para epilepsia, está me passando um remédio para depressão, tá achando que eu tô deprimida? Mas na verdade é porque é o mecanismo que a droga age, né? Tentando bloquear os estímulos nocivos que a enxaqueca gera, né? Você poderia dar alguns exemplos, assim, das medicações principais que a gente tem disponíveis? Em quais casos que a gente escolhe mais uma ou outra? Eu acho que a gente pode fazer um bate-bola, né? A gente fala a classe e a Débora fala pra quem que indicaria? Quando que seria mais ou menos esse? Eu vou sugerir, fala assim, ó, fala a classe, fila, né? O que você usa? Qual que você prefere? Entendi, então. Vamos lá, paciente que já tem um histórico de hipertensão arterial e ele tem também uma enxaqueca. Teria alguma medicação que a gente poderia utilizar? É jovem? É jovem. Cognição boa? Cognição boa. Então vai de topiramato. Topiramato. E aí o topiramato é um dos queridinhos, né? Porque... E topiramato é da classe... Tem evidência. Que mais tem evidência pra gente poder usar. Classes de agora, anticonvulsivante. E anticonvulsivante. Mas aí esse paciente, ele é jovem, só que faltou uma coisa. Ele tem pedra no rim. Não. Então troca. Então troca. É homem, né? É homem. Vai de ácido valproico. Porque se for mulher... Vai de ácido valproico, que é outro anticonvulsivante, puxando sardinha. E se for episódica, não é crônica, ele é um paciente hipertenso, já usa outras medicações antihipertensivas. Beta-bloqueador. Propranolol, né? Tudo mais. Vai de atenolol, beta-bloqueador. Vai, lança um aí, Caio. Mas tem um outro, viu, gente? Um losartão. Candesartana. Candesartana, exatamente, né? O inibidor da IECA, né? Candesartana, muito bom. Então ele já é hipertensivo, usa um losartan, troca pela candesartana. E em relação aos antidepressivos, assim, Débora... Um paciente, às vezes, que já tem uma depressão comórbida, que, às vezes, ou então já tem um transtorno ansioso comórbido. Uma insônia importante. Se ele tem insônia, vai nos tricíclicos, né? Pamelor, né? A amitriptilina, né? A nortriptilina. Agora, se ele Mas esse paciente não quer ganhar peso. Já é muito constipado. E aí? Então vai de venlafaxina, né? Ou a desvenlafaxina. Essa questão dos tricíclicos, Débora, a gente tenta usar em doses baixas na enxaqueca, né? Na prevenção. E mesmo assim, você observa pacientes informando ganho de peso mesmo com as doses mais baixas?
Caio, eu costumo falar... A carinha da polêmica. Vai, Débora, pula essa fogueira aí, Exatamente, né? Resolve, vai que é tua. Ai, meu Deus, Caio, olha, quem ganha peso, Caio, não é o remédio. Mas a gente orienta o paciente, né? A tireoide. É a tireoide, tá, que não tá funcionando, né? Então, assim, os pacientes relatam um ganho de peso ali, 2 a 3 quilos, e isso é muito estigmatizante pra mulher, né? Então, mais uma... Eu sou muito suspeita pra falar, porque o tricíclico é muito bom. Funciona muito bem. Funciona muito bem. A gente tem um jargão na cefaleia que é cefaleia tensional, que não responde a tricíclico. Oh, meu Deus, que tristeza. Vai fazer o quê, né? Tem umas coisas pra fazer, mas... Porque tricíclico é muito bom. Então, a enxaqueca também, né? Então, se o paciente não pode usar outras medicações, você tem que usar um tricíclico, orienta ele a questão do exercício físico mais uma vez. Então, mais um motivo pra ele entrar na academia, né? Porque pode ter esse ganho de peso, tá? Mas isso é uma subjetividade. O paciente acha que ganha peso, comprava uma calça 40, agora tá usando 42, então... E o que eu vejo é que é uma questão muito individual. É muito essa questão individual. de efeito adverso. Teve uma paciente que eu comecei recentemente uma dose mínima de nortriptilina e ela já mandou mensagem lá, falou, tô sem evacuar há 5 dias, o que eu faço? E era uma dose inicial. Às vezes tem até perda de peso, né? Mesmo com tricíclico, eu já vi algumas vezes. E a questão do peso também, tem medicações que ajudam na perda do peso, igual o topiramato. O topiramato, o inibidor do apetite, ajuda, né? Os tricíclicos têm outros efeitos adversos, assim, por exemplo, da taquicardia, né? Efeitos de aumento ali do intervalo, né? Do intervalo QT, na larga o QRS, mas... alguns pacientes podem, mas é igual a Luísa falou, é muito individual. Então, eu já tive paciente com taquicardia, já tive paciente com queda de cabelo com tricíclico, que tá na bula muito menos do que ganho de peso, né? Então, eu não deixo de passar por causa do efeito adverso. A gente orienta, mas eu não deixo de passar. Voltando para aquele bate-bola lá. E uma paciente que é gestante? Danou-se. Danou-se, né? Gestante, né? A gente tem alguns tratamentos para gestante, que principalmente o bloqueio de nervo craniano tem uma ótima indicação, né? Depende do tempo de tratamento dessa paciente, se ela tá no iniciozinho, né? Ali no primeiro trimestre, então a grande maioria das medicações são contraindicadas, né? Então, venlafaxina, pameló, essas coisas todas a gente não usa, às vezes, né? Sertralina também, mas tem menos evidência. Tem o antidepressivo do tipo inibidor da recaptação de serotonina, como a sertralina, mas ela não... Se a gente for estudar mesmo, ela até piora a dor de cabeça. Alguns pacientes usam sertralina, tem piora da enxaqueca, né? Mas na gestante, como tem outras situações envolvendo, às vezes a gente acaba prescrevendo uma sertralina. E Botox? O Botox é indicado para enxaqueca crônica. Né? Nível A de evidência para enxaqueca crônica. E agora a gente está vendo que também pode ser usado em gestante. Então é uma outra opção, desde que seja uma enxaqueca crônica, mais de 15 dias no mês, com dor, sendo que desses 15 dias, 8 preenchem critério para dor de cabeça do tipo enxaqueca. E eu acho que é importante a gente falar também aqui que às vezes esse paciente ele não vai ficar só com uma medicação, infelizmente, é igual no caso da epilepsia, às vezes a gente vai precisar de mais de uma medicação, ou às vezes nós vamos precisar de doses um pouco mais elevadas, né? Para poder dar para esse paciente. Mas a pergunta que não quer calar também, é para sempre? Vai tomar essa medicação para sempre? Ou como é que é? Não, a gente faz um tempo de tratamento, né? Mas isso é muito importante também, Igor, porque é o seguinte, é uma doença crônica, enxaqueca é genética, a gente não tá fazendo tratamento de terapia gênica, então tá lá, a mutação genética, as coisas estão lá, né? E se você não ajustar o seu estilo de vida, nossa, não tem remédio que vai conseguir resolver isso aí. Então, você faz o tratamento por um tempo, orienta a modificação de estilo de vida do paciente e depois você tira e vê. Alguns pacientes ficam bem por muito tempo, né? Mas é uma doença muito multimodal. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Em várias épocas da vida, né? E as medicações são aliados, né, no tratamento, né, Débora? O paciente não deve enxergar a medicação como uma coisa danosa a ele, nociva a ele, né? Igual a gente precisa tomar medicação determinada para um problema de coração, a gente também precisa tratar preventivamente uma dor de cabeça. Pensando né? na qualidade de vida. Exato. E até pensando nessa qualidade de vida, muita gente faz um investimento que seriam as medicações imunomoduladoras.
né, que tem um custo maior, e eu queria que você falasse um pouco sobre a indicação, como que funciona. Chegou 2019, 2020 para cá, né, a gente tem os anticorpos monoclonais, né, que chegaram no Brasil. Lá fora é muito mais expandido as opções, né, no Brasil atualmente a gente só tem 2 marcas, que são medicações auto-injetáveis, né, o paciente mesmo se aplica, então são subcutâneas, né, os estudos mostram que são, assim, excelentes, eficazes, e principalmente excelente tolerância, né? Quase nenhum efeito colateral, né? Basicamente, a indicação é para todo mundo que tem mais de 4 episódios de dor de cabeça, do tipo enxaqueca, por mês. Então, ou seja, todo mundo pega um paciente assim, né? Mas realmente é igual a Luísa falou, o custo é que tem limitado o uso dessas medicações. Mas veja bem, Luísa, tem pacientes que não respondem com remédio oral. Não respondem com topiramato, não respondem com ácido valproico, não respondem com venlafaxina, não respondem. Por quê? Porque dentre aquelas fisiopatologias que a gente viu, uma delas é a liberação do CGRP. Então, esses anticorpos monoclonais vieram especificamente para essa via. São remédios que realmente foram feitos para enxaqueca. Para enxaqueca. Então, pode ser que esse paciente, a única coisa que vai resolver ele seja um anticorpo monoclonal. Em especial pacientes, às vezes, que têm comorbidades inflamatórias, né, Débora? Reumatológicas, ou até comorbidades aí de ordem inflamatória primária, né, do sistema nervoso. Parece que eles têm uma resposta um pouco superior com as terapias parenterais, né? Que é o botox, o bloqueio e o anti-CGRP, né, os anticorpos. Mas, Débora, você mencionou do acesso, que é uma coisa muito limitante, né? O preço é muito alto, não está disponível no SUS, mesmo que seja uma enxaqueca refratária, né? Sim. Mas, supondo que o paciente chegue ao seu consultório e deseje de medicação de entrada começar a tomar, o que você recomenda a ele? Não tem problema, nenhum. Se ele já preenche os critérios acima de 4 crises no mês, ele pode começar com anti-CGRP. Isso lá fora é muito comum. Muito feito. Feito na Itália, assim, de forma muito comum. A primeira opção para eles lá é o anticorpo monoclonal, né? Eles consideram que o anticorpo monoclonal lá já entrou como tratamento primário mesmo da enxaqueca, né? Mas aqui no Brasil, Caio, o paciente com enxaqueca, ele tem muita comorbidade. Ele tem muito transtorno de ansiedade, ele tem muito transtorno do sono, né? Ele tem inúmeras outras situações que a gente percebe que sim, a hora que a gente trata a enxaqueca melhora, né? A gente sabe que a enxaqueca é uma desordem complexa, mas que às vezes ele vai realmente precisar de medicação. Então não é incomum a dupla terapia. Você usar um antidepressivo ou um beta-bloqueador ou um anticonvulsivante e associar um anticorpo monoclonal. Isso vai facilitar, vai aumentar a chance de tratamento desse paciente e até mesmo a adesão do remédio, né? Agora nós pulamos uma parte e chegou a hora de falar, né? O paciente está com crise de enxaqueca, tomando ou não tomando essa profilaxia, essas medicações. Quais melhores opções que nós temos? Que o Caio lá atrás falou a questão do opioide endógeno que nós temos, né? Que seria isso. Mas o opioide que a gente tem, além do que o nosso corpo próprio vai produzir, seria que o pessoal sabe do tramal, morfina. Se eu tô falando de uma dor de cabeça tão ruim, por que eu não posso tomar tramal? Por que eu não posso tomar morfina, né? Olha só, é o medo do neurologista. Nossa Senhora. Sai de ré. Nossa Senhora. Sai de ré, Então, a gente vê que os opioides na fase aguda da enxaqueca não melhoram a dor. A fisiopatologia da enxaqueca, ela vai muito além na verdade, ela não envolve o sistema opioide, é outra coisa, né? É uma dor crônica, é diferente de uma dor aguda, por exemplo, uma litíase renal. Aí faz todo sentido você entrar com opioide, para dor aguda resolve, né? Mas o paciente com enxaqueca tem um cérebro hiperexcitável, tem toda uma alteração daquelas substâncias que a gente sabe, né? O opioide não vai ajudar. Ele vai piorar a ânsia de vômito, vai piorar o mal-estar do paciente, vai dar mais hipotensão, tontura e vômito e ele vai piorar a dor. Então, o opioide só em último caso. O paciente é alérgico a todas as outras medicações venosas, aí a gente acaba usando ali, né? Mas sim, com uma ressalva... E a gente começa então com o quê? Com a boa e velha. A nossa dipirona, né? Nossa dipirona. Mas muitas vezes a dipirona para enxaqueca não vai ser eficaz, né? Porque é uma dor muito intensa, então, às vezes um anti-inflamatório. Tem que associar o combo, né? Tem um combozinho que a gente faz. A dipirona, às vezes, endovenosa, né? Mas agora o paciente em casa, o que eu passo para ele para tratamento abortivo? Porque a gente falou tratamento profilático. E eu sempre falo pro paciente, a gente tem 2 tipos de tratamento. O abortivo, para cortar a crise, e o profilático, para quem tem indicação, que é a medicação que vai usar todo dia. Então, Débora, para o tratamento
abortivo. Em casa? Em casa. Então, a gente tem os triptanos, né? Que a gente usa há muito tempo, né? Isso é interessante, Heloísa, porque o paciente em casa usa péssimos remédios. Ele usa remédio fácil acesso na farmácia, que são aqueles combinados, que tem cafeína e outras coisinhas juntas, né? Às vezes ergotamínicos, né? Então, assim, esses remédios têm sua ação? Tem, tá? O problema é quando o paciente está usando ali mais de 3 vezes esse remédio, aí ele percebe que ele está precisando usar 2, 3 comprimidos e não está resolvendo, né? Então, a gente tem medicações abortivas mais específicas para enxaqueca, dentre elas o triptano, né? Se me permitem, vou fazer uma previsão aqui, né? A gente tem os gepantes, não chegaram ainda no Brasil, mas são medicações abortivas, também podem ser usados como profiláticos, mas sem aquela ação, os efeitos adversos do triptano, né? A gente sabe, por exemplo, paciente hipertenso descontrolado, né? A gente tenta não usar um triptano. Enxaqueca com aura, né? Tenta não usar. E os gepantes vieram para isso. Então, são ótimas medicações na fase aguda, sem os efeitos do triptano. Mas, na fase abortiva, temos os triptanos, podem ser oral, pode ser subcutâneo, nasal saiu aí, né, de linha, mas a gente tinha eles, né? Os anti-inflamatórios, não esteroidais, mas que a gente usa também, a boa e velha dipirona também, oral, né, gotas ou oral, né? Mas, E a clorpromazina. E a nossa clorpromazina, boa e velha. Mas a gente usa muita clorpromazina para um caso que seria o abuso de analgésico. O Igor chegou a mencionar paciente que não quer tomar remédio, mas também tem aqueles que estão fazendo uso... Tem uns que tomam demais. Querem demais. E aí vira uma bola de neve. Porque a gente sabe que o abuso de analgésico também vai piorar a enxaqueca. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é considerado esse abuso. Existe a cefaleia causada pelo abuso de analgésico, né? Então, é a enxaqueca, dor de cabeça causada pelo abuso de analgésico. Esse paciente, ele faz mais de 15 dias no mês de uso de medicação, o que dá aproximadamente 3 vezes na semana. A gente já começa a colocar um alarme, um alerta. Se você usa mais de 3 vezes na semana medicação para dor, você já está correndo risco de abuso, né? Para triptano, eu acho que são 10 dias, né? E anti-inflamatório comum, dipirona e paracetamol, mais de 15 dias. Isso. E é muito comum você pegar paciente usando remédio todos os dias. Mais de uma vez. Mais de uma vez, inclusive. Porque ele acha que ele está tratando a dor dele tomando remédio. E ele não entende que aquilo ali é uma cefaleia rebote, né? Ele está tomando remédio, mascarando a dor de agora e antecipando a próxima, né? Então, ele acaba desenvolvendo a cefaleia por abuso de analgésico. Ele altera totalmente os meios que ele mesmo utilizaria, né? Que o cérebro dele mesmo utilizaria para bloquear essa dor, né, Débora? E aí surge, então, uma nova dor de cabeça, Uma nova dor de cabeça. O paciente passa a ter 2 dores de cabeça. Exatamente. Além da enxaqueca, ele tem dor de cabeça pelo abuso do analgésico. E o tratamento, às vezes, envolve não tomar remédio, né? Às vezes, tem que não como passar que a gente fala pro paciente, assim, olha, você vai ter a dor e não vai tomar o remédio. Aí a gente dá algumas opções, né? Assim, naquele tratamento de desmame e tudo mais. E às vezes passar o tratamento profilático pra ele diminuir o abuso. E essas estratégias que a gente usa, passar a clorpromazina, corticoide, também pode ser. Eu vou ser bem sincera, Luísa, assim, nessa hora eu dou um choque de realidade pro paciente, sabe? Olha, você já está em dor de cabeça por abuso de analgésico. Você saiu da enxaqueca crônica e entrou na enxaqueca crônica com abuso de analgésico. Então a sua situação é um pouquinho pior. Ela não estava ruim, agora ela está péssima. Por quê? Porque a gente vai precisar de um tratamento profilático intensivo. Dificilmente esse paciente vai ficar com um profilático só. A gente vai precisar cortar o analgésico. E aí, nesse paciente, às vezes, a gente vai precisar de várias outras terapias, né? Como ele já tem uma enxaqueca crônica, toxina botulínica, ou tem condição, um anticorpo monoclonal, né? Porque a gente tem que tirar esse paciente do abuso, senão ele não responde ao tratamento. E, Débora, em relação ainda sobre essa questão da cefaleia por abuso de analgésico, é uma dor de cabeça que se apresenta nesse contexto do abuso do paciente e ela tem as características diferentes da enxaqueca, né? Sim. Não tem, às vezes, a intensidade da enxaqueca, né? Tem uma mudança do padrão da dor de cabeça de base do paciente, né? E, assim, supondo que a pessoa tenha uma dor de cabeça crônica ou até episódica e comece a abusar de analgésico porque torceu o joelho, por exemplo. Sim. O paciente torceu o joelho, tinha uma enxaqueca episódica e começa a tomar um anti-inflamatório, recomendado às vezes por um médico ortopedista, alguém nesse sentido, e
tomou lá por alguns 15 a 30 dias medicações analgésicas. Essa dor de cabeça por abuso de analgésicos pode aparecer do mesmo jeito? Do mesmo jeito. O abuso de analgésico altera a cefaleia primária do paciente, seja ela enxaqueca, seja ela do tipo tensional. Então, isso é uma coisa que a gente tem que perguntar. Mas você não estava tomando nenhum tipo de remédio? Ah, tava, doutora, tava fazendo tratamento de coluna e usei ali um anti-inflamatório 3 meses, né, seguido. Nessa investigação, a gente, além de saber o uso de analgésico, que às vezes é muito comum ser, inclusive, tramadol, né, que por causa dessas dores ortopédicas, né, às vezes tem a associação com cafeína. Por quê? Porque a cafeína potencializa o analgésico, só que o paciente entra em abuso. A cafeína cronifica a dor, né? Então, é uma dor primária que muda o padrão. Ele fica com dor todos os dias, uma dor de leve a moderada intensidade, não tem tanta fotofobia, mas ele percebe que a dor antecede o horário do remédio. Vai acabando o efeito do remédio, a dor vem. Débora, e para o tratamento, a gente falou do tratamento então em casa. Se o paciente não melhora, às vezes ele deve procurar o pronto-socorro para fazer essas mesmas medicações endovenosas, né, o analgésico, o anti-inflamatório. Então, o opioide, a gente tem que falar pro pessoal para evitar no coloca uma plaquinha no pronto-socorro lá. Enxaqueca, não deem opioide, por favor. Isso. A não ser em extremo caso. A outra plaquinha que sempre vem no consultório é para paciente que faz o uso de anticoncepcional com estrógeno. Nossa senhora. Coitado. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que o meu coração palpita 10 vezes quando eu vejo, né? E tem um que é específico, né, porque tá aí na rede e elas geralmente chegam usando, né. No episódio anterior, acho que foi o Igor que comentou sobre a questão da enxaqueca aumentar risco vascular, né, então é uma doença que aumenta risco cardiovascular, cardio-cérebro-vascular, então aumenta risco de AVC, de AVC hemorrágico isquêmico, de trombose, né, trombose venosa central, então assim, aumenta risco de alterações cardiovasculares. E o paciente que tem a enxaqueca com aura, ele tem quase 18 vezes mais chances de ter um AVC. Então, se ela fuma, é obesa, tem enxaqueca com aura e usa anticoncepcional, ela tá pedindo para ter um AVC. Anticoncepcional com estrógeno. Anticoncepcional, no caso da enxaqueca com aura, né, assim, com estrógeno é proscrito, né? Aí tem outras opções. Aí tem outras opções. A gente orienta que seja apenas com um hormônio só. Com progestágeno. Né? Com um progestágeno. Tem um trabalho menor, que foi com uma população da Índia, mas que mostrou que as mulheres com enxaqueca sem aura também tiveram risco aumentado ao usar o anticoncepcional com progestágeno. Por quê? Porque é uma doença que altera também a questão, aumenta o risco cardiovascular. Então, se você puder orientar a não usar método contraceptivo hormonal, melhor ainda para o seu paciente. Mas não tem a opção, tente aqueles de baixa dosagem hormonal. Mas combinado, é proscrito para quem tem enxaqueca com aura. Ou seja, é proibido. E os combinados geralmente são algumas pílulas, né, Débora? Algumas injeções, né? A injeção mensal é um exemplo, né? Sim. E os que estão mais bem recomendados, quais que seriam? Mais bem recomendados, a gente prefere os dispositivos, né? Que seria o DIU, o Implanon, né? Que tem uma quantidade hormonal, mas ainda é menor. Ou, se você puder, os métodos de barreira, né? Porque esses aí não tem nenhum tipo de hormônio, né? Em último caso, uma pílula só com progestágeno, que é aquela contínua, né? A injeção, né? Que é a trimestral, por exemplo, ela tem uma quantidade muito grande de hormônio. Então, mesmo nessa paciente, se ela for, por exemplo, obesa, né, tem um sobrepeso, você tem que orientar. Eu acho que vale a pena essa paciente trocar o anticoncepcional por um método de barreira ou um dispositivo, que seria o DIU, por exemplo. Mesmo que seja a injeção trimestral, que contenha só progesterona. Só progesterona. Você tende a preferir métodos que tenham doses menores, né? Se ela tem fatores de risco além, né, da enxaqueca, né? Sobrepeso, tabagismo, história familiar, melhor tirar, né? Ótimo. Em relação ao DIU, Débora, que a gente tem várias opções, né? A gente tem o DIU hormonal e o não hormonal, né? Muitas mulheres têm medo do DIU não hormonal, né? Que ele tem algumas questões aí ginecológicas que a gente não vai entrar tanto, mas em relação à enxaqueca talvez seja uma possibilidade mais segura ainda, né? Exatamente. Aqui, Caio, a gente tem a diferença do que a gente lê na literatura e a diferença do que a gente vê no consultório. O paciente com DIU, sem o que é o de prata ou cobre, ele
tem a tendência a piorar a dor de cabeça. Porque ele aumenta o fluxo menstrual. Faz aquele aumento inflamatório, aumenta a prostaglandina, e aí ela tem mais dor. Então, algumas pacientes colocam o DIU de prata ou cobre e percebem piora da enxaqueca. Entendi. Os métodos que são anovulatórios... Mas seria mais seguro, né? Porque não tem hormônio. Os anovulatórios acabam tendo um benefício superior porque eles... Leva a amenorreia, né? Leva a amenorreia, estabilização do fluxo, né? Gente, ficaríamos aqui horas e horas falando, né? Mas eu acho que o importante é a gente perceber que o paciente com enxaqueca, maioria mulheres mesmo, não precisa de julgamento, precisa de tratamento, né? A enxaqueca às vezes tira as melhores coisas da vida da pessoa, quer sair na rua, quer olhar pra claridade, quer ouvir uma música, ouvir um barulho. Então é sempre muito importante a gente tratar sobre isso, procurar o neurologista quando necessário, né? O que vocês têm pra dizer pra gente poder encerrar aí um recado pro pessoal de casa? Bom, eu acho que fica difícil a gente julgar a dor do outro. Cada um sabe a sua dor e sabe o quanto isso pode ser difícil pra sua vida. Então, procure um profissional que esteja capacitado para te ajudar na qualidade de vida. E fica o recado, a gente falou aqui muito de tratamento medicamentoso, mas eu acho que o principal recado é que o principal tratamento é o não medicamentoso. Tem também o estilo de vida, que vai influenciar muito na sua qualidade de vida. Eu aproveito para dizer que, conforme a doutora Débora até disse brilhantemente no último podcast, a enxaqueca, ela é muito mais do que uma dor de cabeça. Ela é uma doença extremamente complexa, né? E que pode levar a um prejuízo social, emocional e físico extremo, né? E isso demanda um tratamento que muitas vezes ele é multimodal. Muito além de uma medicação apenas, uma solução apenas, é um conjunto de fatores que vai trazer a melhor estabilidade dessa doença. Eu adorei, queria agradecer muito estar aqui, né? É sempre muito bom falar de saúde, né? E essa é uma bandeira que eu sempre levanto, assim, meninos. Primeiro que falem para o paciente de vocês, para eles conhecerem a doença que ele tem. Não é difícil, hoje em dia, você ter acesso à informação. Então, conheça a dor de cabeça que você tem, conheça o seu gatilho, conheça como você é, conheça a sua limitação. Só você, como a Luísa falou, só você sabe a sua dor, sabe o que isso impacta, né? Sabe como que é o seu dia a dia. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é para nós, médicos. Se a gente não tiver empatia, a gente não trata esse paciente. Se a gente não tiver uma boa relação médico-paciente, a gente não vai conseguir tirar esse paciente da dor, do abuso, não vai conseguir fazer adesão medicamentosa. E além da gente ter empatia, a gente tem que ter conhecimento. A gente pega muito paciente sendo mal tratado por outros colegas, né? Que atrasa no diagnóstico, que atrasa no tratamento profilático, que fica tentando medicações que não tá dando certo. Então, o meu recado é estudar tanto o paciente quanto a gente. E às vezes diminuir a enxaqueca, né, da pessoa é aumentar o sofrimento dela. Então a gente não pode também diminuir, é enxaqueca. Você já tem enxaqueca, já é a dor que eu já sempre tenho. Não, de forma alguma, né? Gente, é isso, foi ótimo, um prazer estar aqui com a doutora Débora, muito obrigado. Muito obrigada. Tem mais outras 100 e tantas cefaleias pra gente falar? 149. Então, vários outros podcasts na história do Mineuros pra gente fazer, né? Mas é isso. Bom demais, Sô. Obrigada. Obrigado, gente.